paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graças a Deus. Queridos irmãos, vamos orar mais esta oração do meio-dia, neste dia de hoje. Eu acredito que Deus, Ele tem uma palavra especial para a sua vida e um milagre especial. Queridos irmãos, com a direção dada pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos aqui trazer a segunda parte, meus irmãos, uma segunda parte da mensagem que foi pregada no sábado, louvado seja Deus, que tem como tema Jesus é a salvação. Graças a Deus, meus irmãos. E por que Deus, Ele moveu pelo Espírito Santo para que trazesse essa segunda parte dessa mensagem? Para que houvesse, meus irmãos, aqui um certo entendimento sobre pontos que não foram abrangidos ali naquela mensagem. E nós vamos falar aqui, meus irmãos, e o versículo que foi lido lá, naquela mensagem, ele não foi terminado. Então, por isso que Deus, Ele trouxe também mais presentemente para que essa mensagem se prolongasse, continuasse. Porque Lucas capítulo 15, verso 10 diz que há mais alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos, como diz no versículo 7. E no versículo 10 diz que há mais alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Louvado seja Deus, meus irmãos, graças a Deus. Por isso aqui vamos entender a dimensão desta palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra diz que há uma alegria de excelência diante de Deus no coração dos anjos. Ou seja, quando o anjo de Deus ou os anjos de Deus, eles olham para a terra e vê pessoas que se desviaram da presença de Deus, e vê pessoas que se afastaram da presença de Deus, e vê pessoas que se afastaram da graça e do auxílio dos céus, e vê pessoas que ali que desanimaram, que recaíram, e que hoje, meus irmãos, está em situação terrível, em situação muito difícil, em situação vergonhosa. Quando esta pessoa volta para Jesus, existe uma grande alegria no reino de Deus. Existe uma grande alegria porque Deus, Ele com os seus anjos, Ele começa a falar: o meu filho retornou. É como a parábola do filho pródigo. Este homem, meus irmãos, que hoje vamos dizer era pastor, era presbítero, ou era diácono, ou era missionário, apóstolo, seja lá qual for, quem ele era, ele decide que a vida que ele está levando não é uma vida que ele queria. Ou seja, ele acha que a vida é chata, como muitos jovens hoje, como muitos homens hoje, que acham, meus irmãos, que tem que curtir a vida, como muitas jovens também, que acham que tem que curtir a vida, que acham que servir a Deus é como se fosse uma prisão, não pode fazer mais nada, não pode isso, não pode aquilo, eu preciso desfrutar disso. Meus irmãos, o que condena o homem é os desejos que brotam no coração dele. Porque o homem que deixar com que os desejos do coração falem mais alto dentro dele, sempre, meus irmãos, ele vai tender a ir pelos desejos do coração. Então vamos dizer assim, a vontade de Deus é que os homens andem em retidão, mas o desejo do coração do homem é fazer coisas perversas, é fazer coisas errôneas, é andar desordenadamente. Por quê, meus irmãos? Porque dentro do coração da humanidade existe um desejo de aventura. Que se o homem ou a mulher ou a pessoa não viver uma aventura, seja uma aventura amorosa, uma aventura de coisas que ele pretendia fazer, uma aventura seja lá qual for, se a pessoa não viver esse momento, é como se para ela não estivesse vivendo, ela estivesse vegetando. É como muitas pessoas que, se às vezes elas não conseguirem os seus objetivos, elas acham que elas estão vegetando nessa terra. Por isso, meus irmãos, é onde vem o desânimo em servir a Deus, porque as pessoas estão mais focadas em satisfazer o desejo egocêntrico, o desejo egoísta do coração, do que seguir uma vida honrosa, uma vida cheia de honra. Por quê, meus irmãos? Nós vamos entrar aqui no foco da mensagem, mas vamos entender esse ponto aqui. Se você não dá honra para você mesma,
Falo isso para as mulheres e também para os homens. Se você não dá honra para você mesmo, quem vai te honrar? Mas se você for egoísta o suficiente de pensar só em você mesmo, que bem você está fazendo? Está entendendo o que é honrar a si mesmo? O que é dar honra a si mesmo? É quando você coloca com que a sua vida seja uma vida de respeito. Você não se expõe para ninguém. Você não coloca o seu corpo à mostra para ninguém. Você não coloca o seu corpo como uma carne de açougue para que todos aqueles que passem a cobicem. Você não coloca a sua vida como uma vida de cobiça, porque no caso a mulher, ela faz com que o homem cobice ela pela exposição do corpo, e o homem faz que uma mulher deseje ele pela exposição da riqueza, ou da posição social, ou daquela desenvoltura que ele tem, ele ser uma pessoa eloquente, uma pessoa que não tem dificuldade em falar, aquela pessoa que é descolada na linguagem assim. Então faz, meus irmãos, com que a pessoa deseje ele. Quando a pessoa, vamos dizer dessa forma, é descolada, as mulheres voltam a atenção para ele, sabendo que, vamos supor, este que tem o pensamento, o desejo de ser descolado, só quer simplesmente usar essa carne. Estão entendendo, meus irmãos? O que Deus está dizendo? Então, honrar a si mesmo, quando a palavra de Deus ela começa a nos ensinar, ela começa que a gente precisa aprender a honrar, meus irmãos, o nosso corpo, a nossa vida. Você precisa da honra. Você só quer ser um instrumento de uso, que a pessoa te usa e te joga fora, depois te xinga de todo quanto é tipo de nome? Ou você quer ser uma pessoa honrosa? Depende, meus irmãos, da vida que você quer levar, da decisão que você quer tomar. Então Deus, ele não é vamos supor, um policial, um soldado que prende você em alguma coisa, ele te deixa livre. Você é livre para fazer o que você bem entender. Mas saiba que as decisões que você tomar é o que vai desencadear problemas para a sua vida. E Deus não será o culpado. Então, se você decide ser um instrumento, se você está decidindo ser um instrumento de uso, para as pessoas te usar um instrumento descartável, estou falando isso tanto para homem quanto para mulher. Se você decide ser um instrumento descartável, então as consequências que virá sobre isso será sua. Deus não é o culpado, porque Ele te põe o caminho. Mas aqui Ele te traz você para a presença dEle, Ele te faz você filho. Mas aí você fala, não, pai, estou cansado dessa vida de fazenda. Estou cansado dessa vida de servidão. Eu estou aqui, eu nunca me diverti, eu não sei o que é diversão. Eu não sei o que é essas coisas do mundo. Eu quero descobrir o que é isso, eu vou lá descobrir o que é isso. Eu quero desfrutar isso, eu quero entender o que é isso. E teu pai vai fazer o quê? Vai deixar você ir. Então Deus, ele se compara com este pai que permitiu que o filho fosse e desfrutasse tudo quanto ele queria. E quando aquele filho ele foi e desfrutou tudo quanto ele queria, e quando se acabou todo o dinheiro, se acabou toda a fortuna, aqueles amigos que o incentivaram àquela vida, aquelas pessoas que estavam ali, aquelas pessoas que aproveitavam das riquezas, das finanças daquele homem, daquele jovem, sabe o que eles fizeram? Foram todos embora, deixaram ele sozinho, deixaram ele à deriva. Então, meus irmãos, é onde agora que nós vamos entrar no foco principal, sobre o ato de se desviar, sobre aonde Deus quer que você entenda a dor que uma pessoa que está desviado, ela sente. E nisso, meus irmãos, é fácil, é muito fácil uma pessoa dizer que você só precisa se levantar de onde você está e voltar para Jesus. Não é tão fácil assim, não. Eu vou explicar hoje com detalhe, porque hoje você vai se compadecer das pessoas que se desviaram e que se afastaram da presença de Deus e que hoje está vivendo uma vida de amargura, uma vida de devassidão, uma vida de sofrimento, uma vida que todos os dias ela lamenta, ela fala, meu Deus, melhor me era quando eu estava na tua presença, melhor me era, eu era mais feliz, eu sentia a tua presença, eu senti a tua graça, eu senti a tua unção. Agora aqui eu só sinto sofrimento, eu sinto dor, sinto depressão, sinto vontade de tirar minha própria vida, eu não sou feliz. Meus irmãos, eu já conversei com muitas pessoas
que eram pastores, que eram alguém dentro de uma casa de oração, que servia a Deus em um cargo eclesiástico. E a coisa, meus irmãos, que quando você começa a perguntar o porquê que eles se afastaram, eles começam a chorar. Pessoas que antes, meus irmãos, quando servia a Deus, não saía uma lágrima. Não saía sequer uma lágrima do olho desta pessoa. Porque, meus irmãos, esta pessoa, ela se sentia dura e robusta, ela sentia que nada poderia abalar ela. Porque ali ela estava debaixo das asas de Deus. E se saísse alguma lágrima, era lágrima de alegria. Mas quando você pergunta o que aconteceu para você cair nesta situação, automaticamente a pessoa começa a se debulhar em lágrimas e diz que queria de todas as maneiras poder voltar, mas não consegue. Você sabe por quê, meus irmãos? Porque uma vez que você afastou daquilo que você julgava ser errado e você se limpa, mas mais uma vez decide voltar para aquela sujeira e se suja, meus irmãos, a vergonha que cai sobre a mente desta pessoa é muito grande. A pessoa sente uma vergonha imensa, a pessoa sente uma dor imensa. Ela pode até chegar na igreja, levantar a mão, falar, estou reconciliando com Jesus, mas você vai ver que automaticamente ela não consegue, depois volta de novo para uma mesa de bar, volta de novo para um centro de prostituição, seja lá qual for, ela volta a fazer tudo de novo, porque existe algo que prende ela naquilo. O apóstolo Paulo, ele escreve em uma carta à igreja, e a carta aos Hebreus, onde ele ensina, que ele fala que uma vez que as pessoas foram iluminadas pelo Espírito Santo e receberam deste dom celestial e provaram, mas recaíram, então é impossível que essas pessoas elas voltem de novo. Então, meus irmãos, dizendo assim, é impossível aos nossos olhos, mas é possível à vontade de Deus. Essas pessoas provaram um dom celestial, mas agora estão lá, pastores que eram pastores, viraram agora homossexuais, travestis, transexuais, mulheres de Deus, missionárias, pastoras, seja lá qual for o cargo eclesiástico, hoje está lá agora em uma situação, meus irmãos, vergonhosa, que às vezes ela não consegue levantar nem a cabeça. Citei, meus irmãos, alguns tipos de coisa que ajuda a decisão de se afastar da própria pessoa, mas pelo enfraquecimento. Porque a pessoa é enfraquecida pelo diabo. O diabo, ele migra todas as forças da pessoa, elimina as forças da pessoa e faz com que a pessoa desça ao mais profundo da solidão e do sofrimento. Até com que ele faz, ele obriga a pessoa a tomar a decisão de se afastar da presença de Deus. Mas as coisas que mais ajudam, meus irmãos, uma pessoa a se afastar logo, é as fofocas, é as mentiras, as calúnias, as difamações, as palavras torpes, os enganos, todos os tipos, meus irmãos, de abominações, as invejas, os levantes. Às vezes as pessoas se levantam sem mais, sem menos contra a pessoa. Meus irmãos, vamos entender uma coisa aqui rapidamente. Todo mundo tem defeito. Tem pessoas que têm o defeito de ter a cara feia. O que é isso? Não é que ela é uma pessoa ruim, mas ela tem aquela cara fechada dela. Fica com aquela fisionomia, o rosto dela sério. Que quer dizer o que? Esse é o jeito dela. Mas já tem aquelas pessoas que já são extrovertidas, eloquentes, tira brincadeira com todo mundo. Tem aquelas pessoas que são melodrama, que ficam chorando por qualquer coisa. E todo tipo de pessoa existe. Defeitos ou qualidades, seja lá qual for, está em todo mundo. E nós precisamos ser maduros, meus irmãos, o suficiente para aprender a lidar com este tipo de situação. Você aprender a lidar com a pessoa que às vezes tem a cara fechada, tem a aparência séria, aquela pessoa que é séria, aquela pessoa que já não é de muita brincadeira. Você tem que saber lidar com essa pessoa. E não se levantar e falar, eu não vejo Deus naquela pessoa. Aquela pessoa quer ser demais. Aquela pessoa, você saber que com isso, com esses seus comentários, com esses nossos comentários, a gente contribui para que essa pessoa possa se desviar ou se afastar da presença de Deus. E nós sabemos também que estamos vivendo em uma era onde as pessoas são fracas mentalmente, como que qualquer coisa que acontece na vida dela já é um motivo para poder se desviar.
já é um motivo para ela poder decidir se afastar. É porque a mente das pessoas estão enfraquecidas. A maioria pensa que a culpa é de Deus. Mas não, meus irmãos. Nós precisamos também domar a nossa língua, raciocinando e voltando e finalizando esta palavra, meus irmãos. A palavra de Lucas, capítulo 15, versículo 10. Há mais alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos, como também diz no versículo 7. Queridos irmãos, esta palavra, ela diz que Deus ele se alegra por uma pessoa que se afastou da presença dele e hoje está retornando. Para uma pessoa que nunca também conheceu a Deus e hoje está aceitando como único e eterno Salvador. Deus ele se alegra, trazendo aqui também o raciocínio do filho pródigo. Ou seja, existem muitos irmãos que estão com o coração cheio de amargura, que aquela pessoa que se desviou e se afastou, e quando ela volta, ele já diz, não, eu não acredito. Eu não acredito que vai colocar essa pessoa de novo no altar. Eu não acredito que essa pessoa vai fazer isso aí de novo. Eu não acredito que essa pessoa vai tomar tudo isso aí de novo. Não, eu não acredito. Essa pessoa se chafurdou, se prostituiu, fez tudo o que queria. Agora ela vai voltar como se nada tivesse acontecido. Não, não acredito. Você sabia que o teu coração, se você age assim, está amargurado? Você está cheio de amargura? Você é o irmão do filho pródigo que fica dando sermão em Deus, dizendo, Deus, te servi tantos anos, Deus, te servi na tua casa. Deus, eu sou fiel nos dízimos, sou fiel nas ofertas, todos os cultos eu estou aqui, nos cultos de ensino eu estou aqui. Deus, eu sou aquela pessoa que fala no teu nome, eu sou obediente à tua vontade, sou obediente ao teu querer, e o Senhor nunca fez uma coisa dessa para mim, mas para essa pessoa que é prostituta, para essa pessoa que é drogada, essa pessoa que é isso que você está fazendo, não estou entendendo, Deus. Que Deus é o Senhor é Deus de confusão. Não, meus irmãos. Deus, ele responde também de forma mansa. Meu filho, você sabia disso? Que eu estou feliz com esse seu irmão que retornou. Esse seu irmão que foi dado como morto, que ninguém mais sabia a notícia dele. Eu e os meus servos, nossa casa está se alegrando, porque o seu irmão retornou para a casa de Deus, aquele que estava morto e agora reviveu, aquele que estava perdido e agora foi achado. Meus irmãos, Deus ele se alegra por uma pessoa que se afastou, que estava desviada, seja lá qual for a situação. Quando ela retorna para Deus, há uma alegria imensa. Mas o interessante é que os corações dos irmãos não estão dessa mesma forma. Desses pregadores aí da mídia e da rede social que estão enganando milhares de pessoas. Se algum deles se arrepender, você vai ter coragem de aceitar uma mensagem, uma pregação dele? Será que eu tenho coragem, meu Deus? Será que o problema sempre será o apontar dos nossos dedos? Será que a gente nunca vai poder tirar o apontar dos dedos e abraçar, meus irmãos, verdadeiramente a causa? Será que nós estamos entendendo isso, meus irmãos? Que nós precisamos aprender, que nós precisamos, meus irmãos, de todas as formas, aprender a perdoar, aprender a limpar o nosso coração, aprender, meus irmãos, a andar diante de Deus em toda retidão, aprender, meus irmãos, a amar o nosso próximo, a aceitá-lo quando, meus irmãos, ele errar e se arrepender. E também, meus irmãos, mesmo se ele estiver errando, aprender, meus irmãos, a nunca desistir dele. Qual é o pastor ou pastora, qual é o homem ou mulher de Deus, qual é a pessoa que às vezes você viu alguém se afastando e se desviando e você foi atrás dela? Você insistiu. Será que você conseguiria insistir com essa pessoa? Ou sempre vai usar a Bíblia como um meio de se defender, dizendo, mas eu tentei, eu não vou correr mais atrás, porque a palavra está dizendo que tem que deixar isso, que tem que deixar aquilo. Meus irmãos, às vezes nós não queremos fazer e usamos desculpa. Usamos muitos tipos de desculpa para não fazer, para não executar.
Por isso Deus está trazendo essa mensagem para nós. Deus está trazendo essa mensagem para a nossa reflexão, para que nós possamos entender isso. Que nós sempre vai colocar desculpa. Nós sempre vamos colocar desculpa e usar a Bíblia como desculpa para satisfazer o ego do nosso coração. E é nisso que Deus está trazendo essa mensagem, para a gente parar com isso. Para a gente agora lutar verdadeiramente por todas as pessoas, seja crente, seja incrédulo, seja, meus irmãos, uma pessoa fiel, seja uma pessoa infiel. Nunca desistir de uma alma, nunca desistir de alguém. Sempre manter a certeza no coração de que Deus um dia vai mudar, de que Deus um dia vai fazer. Irmãos, existem situações que são necessárias a gente deixar Deus trabalhar, mas existem situações, meus irmãos, que a gente precisa entender que quando a gente deixa Deus trabalhar, mesmo assim a gente tem que estar semeando, plantando, insistindo. Se você plantar, meus irmãos, um solo e você encher ele ali de semente, você vai ter que estar constantemente dando manutenção, arrancando o mato, expulsando as aves, verificando se a terra está bem adubada, verificando se está produzindo bem, se está nascendo bem, se não tem nenhuma pedra impedindo ali aquela semente de brotar. Mas infelizmente, irmãos, estamos vivendo nessa era que nós acusamos todo mundo de pecado, que nós lançamos sobre as pessoas as palavras de que elas não querem compromisso com Deus, sendo que nós somos os primeiros a desistir delas. Estão entendendo? E como que Deus ele se porta diante disso? Vendo todas essas coisas, assistindo tudo isso, vendo nós desistindo um dos outros tão fácil. Tão fácil. Vamos raciocinar, meus irmãos. E vamos pegar esta palavra e colocá-la na tábua do nosso coração. Eu creio que se isso fosse uma palavra de bênçãos materiais e espirituais, meus irmãos, todos ouviriam. Todos escutariam isso. Mas como aqui, meus irmãos, está nos corrigindo e nos ensinando o verdadeiro caminho do céu, só vai ouvir aqueles que realmente têm compromisso de ouvir. Têm compromisso de entender qual é a boa e a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Por isso vamos orar agora, que Deus possa abençoar as nossas vidas, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Oremos então, meus irmãos, no nome de Jesus. Soberano Deus e Altíssimo Pai, Deus querido e Deus amado, Deus santo, Deus fiel, Pai, por esta palavra maravilhosa, Deus querido, que o Senhor tem trazido para nós neste momento. Pai, esta palavra gloriosa que o Senhor tem nos ensinado neste momento. Espírito Santo de Deus e da verdade, neste momento de oração, nós oramos, ó Pai querido, orai de couve, declame, anagai, para que o Senhor venha abençoar este irmão, abençoar esta irmã, abençoar, meu Pai, esta pessoa, este ouvinte, meu Pai querido, que escuta, meu Pai, esta palavra com diligência, que escuta, meu Pai, esta palavra com atenção, que escuta, Senhor Jesus, este ensinamento, meu Deus, com tanta calma, Papai querido, Pai amado, Pai santo, Deus fiel, que o Senhor venha abrir a mente, o subconsciente, Pai, que o Senhor venha abrir, meu Pai, todas as comportas, meu Pai, do entendimento, todas as comportas, meu Pai, da sabedoria, para que sejamos cheios, ó Pai querido, do entendimento da Sua palavra, do entendimento, ó Pai querido, para que possamos, ó Pai, entender, meu Deus e meu Pai, qual é, meu Pai, a Sua vontade aqui na terra. Senhor Jesus querido e Deus amado, neste momento de oração, nós pedimos, meu Pai, em favor das nossas famílias.
Senhor Jesus querido, vai visitando, ó Pai querido, as nossas famílias neste momento. Visita, meu Pai querido, as nossas famílias neste momento. Visita, Santo Deus de Israel, as nossas famílias, ó Pai querido, neste momento de oração, porque nós clamamos, ó Pai, pela glorificação do Teu santo nome, porque nós clamamos, ó Deus querido, pela glória majestosa do Senhor. Oricanta labassurianda labaias. Meu Deus e meu Pai, neste momento de oração, vai curando, meu Deus, neste momento, vai libertando neste momento, vai quebrando as maldições, ó Pai, neste momento, vai destruindo, meu Deus, todas as barreiras neste momento, sejam todas dissipadas agora, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja Deus. Orecaçoreanda calabassúria. Deus querido e amado, neste momento de oração, quebra, meu Pai, todos os empecilhos agora. Abre, meu Pai, as portas agora para este homem, para esta mulher. Abre as portas e as comportas do céu. Que o Teu nome seja glorificado para sempre. Que a bênção do Senhor, meu Pai, desça sobre este lar, sobre esta casa, sobre esta família, sobre, meu Pai, tudo quanto esta pessoa apresenta diante do Senhor. Meu Deus, glorifica o Teu nome, ó Pai querido. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor, meu Pai, e já agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Amém. Graças a Deus.